Amém. Queria chamar aqui ele. Engraçado, calma aí. Vou bater no celular. Calma aí. Quem tá vivo dá uma glória, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, aleluia. Queria apresentar aqui o irmão Luciano, o irmão Fabiano, que vai estar pregando sobre essa noite. O irmão Luciano. Glória a Deus. Aleluia! Gostaria que a igreja se colocasse de pé para a gente orar sobre a. Não, Fabiano, mas o Luciano. Estende suas mãos, por favor. Pai, que seja uma palavra abençoada, Pai. Certas pessoas talvez não sejam tocadas, Pai, eu tenho certeza. Que pessoas aqui vão ser transformadas através da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use ele, que o Senhor deixe fluir, Pai. Que transborde, Pai, para que elas vão buscar essa noite. Em nome de Jesus, Pai, nada de mal aconteça. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Amém, igreja? Amém. Alegria estar com vocês, irmãos, sentir a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aquele recebendo a nossa adoração. Glória a Deus. A alegria está conosco aqui nessa noite. Já quero pedir que você leia a sua Bíblia na primeira carta de São Pedro, já foi lido, mas quero fazer menção do texto. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. O caderno dele? Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Enquanto os irmãos procuram, quero externar minha gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa rica oportunidade. Louvar a Deus pela vida da equipe de jovens, toda essa equipe, todos em nome de Jesus Cristo, ao pastor da congregação. Deus nos abençoe. É uma alegria estar convosco verdadeiramente. Minha família não pôde estar aqui hoje, estou atendendo um compromisso também aqui no Parque Agário, mas estamos unidos numa só voz, na voz de Cristo Jesus. Amém? Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim na minha tradução: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Pode se assentar glorificando e exaltando a Deus. Glória a Deus. É muito bom ver os jovens trabalhando. Como disse o nosso irmão Elton ali, Deus abençoe, é isso mesmo, né? Colocar os jovens para poder fazer essa poderosa obra. Eu me lembro do meu filho fazer as lives comigo, ele dava umas travadas assim também, e nós editávamos a live, depois dava pausa, cortava a parte ali do nervosismo, né? Que é assim mesmo, irmãos, faz parte, né? Mas a gente vai repreendendo todo o nervosismo e Deus vai nos usando. Deus vai fazendo de tal maneira que a gente até se surpreende com aquilo que Deus faz através da vida da gente, não é verdade? Então não pare. O nervosismo bate na porta, mas joga ele para a porta dos fundos e deixa Deus te usar. Amém? Deus abençoe. Então, meus irmãos, quero só em breve, irmãos, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, diante dessa palavra que fala de geração eleita. Quando nós olhamos para o escritor dessa carta, nós vamos ver alguém muito importante que até hoje é representada na figura do Papa, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de São João, nós podemos ver a chamada dele ali de uma maneira geral, onde Cristo Jesus se apresenta na beira do Rio Jordão, e ali o homem de Deus, João Batista, olha para a beira da margem e grita bem alto: eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento ele chama a atenção daqueles que estavam com ele, pois o homem de Deus, João Batista, tinha muitos discípulos. E um deles que ali estava era João e André. Agora olha o detalhe: no outro dia Jesus aparece também na margem do rio. Na noite anterior ou no dia anterior ele havia sido batizado. O Espírito desceu e o Pai bradou em voz alta: esse é o meu filho, a quem tenho graça. No dia seguinte, João e André olharam: olha ele de novo. Dessa vez não vamos deixar passar essa oportunidade. Vamos atrás do Mestre. A Bíblia vai dizer que João e André foram atrás de Jesus. Conversaram o dia todo com Jesus e depois voltaram para suas casas. André foi morrendo conversar com seu irmão mais velho, Cefas, ou Simão, ou Pedro. O nome dele era Simão, de imediato, vamos assim dizer. E ele olha para Simão e diz: ei, encontrei o Cristo, encontrei Jesus, oh glória, vamos lá ver. E apesar de Pedro ser iletrado, depois nós vamos ver que Pedro é chamado de iletrado, sem conhecimento, nós vamos perceber que essa palavra Cristo, Messias, é uma palavra antiga, lá na raiz judaica, uma palavra muito escutada, porque era uma promessa de que viria um Messias e salvaria o povo de Israel do pecado. Se não ouve aquela palavra, agora escuta. Ele diz: vamos lá ver. A Bíblia vai dizer que André e Simão vão correndo, e Jesus está sentado embaixo de uma árvore, costume de judeu, orando. Jesus olha para Simão e diz: Simão, filho de João, de hoje em diante será chamado Cefas, ou Pedro, que significa uma pequena pedra, mas para uma grande construção nessa terra. Eu vou repetir porque isso é um mistério muito profundo, pastor. Aleluia. Muitos de nós eram como essa pedra, pequenininha, aleluia, desprezada pelo mundo, mas Cristo Jesus pegou essa pequena pedra para fazer uma grande construção nessa terra. Já deixa eu profetizar na tua vida, jovem. Deixa eu profetizar na tua vida, ancião. Essa pequena pedra que o mundo rejeitou é uma pedra que Deus escolheu para marcar essa geração, para marcar essa cidade, para marcar esse estado. Deixa eu ser ousado aqui nessa noite para marcar a nação brasileira por um povo adorador, um povo que busca a palavra, um povo que tem a essência do Glória a Deus. Agora o detalhe é que Pedro, quem sabe ouviu aquela palavra, mas não deixou ela transformar o coração dele. E nós já vamos entrar nesse quesito de transformação. Pedro vira as costas e volta às suas atividades rotineiras. Pedro tinha esposa, tinha filhos, Pedro tinha uma sociedade, tinha um trabalho, e ele volta agora para o mar para pescar. A Bíblia vai dizer no Evangelho de São Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 4, que Pedro começa uma pesca. Quem sabe fosse uma pesca para iniciar o mês, começar a pagar as contas. Sabe o dia 30 quando cai o salário? Começa a pagar as contas, é luz, é água, internet, é plano de celular, todas as continhas. E Pedro ia pegar esse dinheiro para pagar as suas contas, conjecturando, irmãos. Pedro então começa a sua pescaria, eu não sei se às 3 da manhã, às 4 da manhã, mas a Bíblia vai dizer que ele tenta a noite toda e nada. Simplesmente nada consegue pegar. Conhecemos bem essa história e aparece Cristo Jesus na beira da praia, mas ele não aparece para pegar um sol, ele não aparece para pegar uma onda, uma água salgada no corpo. A Bíblia vai dizer que ele aparece como uma multidão pregando a palavra do Senhor. E eu posso imaginar que é a palavra de Mateus capítulo 5: bem-aventurados humildes de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão cheios. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque alcançarão o reino dos céus. E ele vai dizer algo que me chama muita atenção, igreja. Ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, que perseguidos. Escuta, jovem, escuta isso aqui que eu quero falar no íntimo do teu coração, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bem-aventurados sois vós que perseguidos pelo amor da minha palavra, caluniados pelo meu evangelho. Aleluia. Bem-aventurados sois vós, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Como disse o nosso irmão aqui na reflexão, não é fácil. Lá fora é quadrado, não sei se usam mais esse termo, antiquado.
Lá fora ele é o crente, ele é o crente. Lá fora, meus irmãos, é tanta palavra torpe que lançam contra as nossas vidas, e às vezes, por parte, se sentimos excluídos. Fazem a festinha deles, vão chamar o Luciano não. Fazem a confraternização deles, vão chamar o Luciano não, Luciano não. Mas aí quando aparece uma enfermidade lá no meio deles, pegou desse lado, eu vou continuar sincero. Quando aparece uma solução impossível aos olhos dos homens, lá no meio deles, vamos chamar o Luciano para fazer uma oração. Glória, aleluia. Vamos chamar aquele jovem para trazer uma palavra. Vamos chamar aquele irmão, porque ali tem um conselho, não da psicologia, da psiquiatria, mas um conselho do céu para a nossa vida. Glória, por vezes nos sentimos desse jeito, meus irmãos, excluídos, mas lembre-se que nós somos portadores, embaixadores do Evangelho, uma geração eleita que vai Santo do nome, Senhor. Pedro, então, meus irmãos, avista Cristo Jesus pregando o Evangelho. Mas agora nós entendemos que o Senhor Jesus não tinha um microfone como esse, irmão, uma caixa maravilhosa, uma acústica como essa. Então nosso Senhor Jesus Cristo utilizava seus recursos naturais. E qual era o recurso natural da época? Era o vento. O vento ajudava ele a pregar e palavras se espalhar para as grandes multidões. Então Pedro, chegando à beira das margens do mar ou do lago, a Bíblia vai dizer que ele começa a lavar a rede, e Jesus diz: Pedro, preciso do teu barco emprestado. Para quê, mestre? Para pregar a palavra. Então vamos. A Bíblia vai dizer que eles vão um pouquinho mais adiante e Jesus começa a pregar o Evangelho. Mas quando termina aquela pregação, a bênção veio sobre a vida do apóstolo Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a pregação acabou, Senhor, acabou. Agora faz o seguinte, lança a rede ao mar. Agora eu posso imaginar Pedro olhando. Eu sei que ele prega, aleluia. Eu sei que ele é mestre da palavra. Eu sei que ele é conhecedor, prega nas sinagogas, mas de mar, será que ele conhece de mar? Não é possível. Senhor, tentei a noite inteira, pode ver que ele enfatiza, tentei a noite inteira, mas só porque o Senhor está falando, eu vou tentar de novo. E a Bíblia vai dizer que Pedro lança a rede e começa a pesar aquela rede, apesar tanto que ele começa a ver os peixes vindo, e ele grita lá para a beira do mar: João, vem, Tiago, vem, André, vem, porque a bênção chegou na nossa casa, a bênção chegou. Pode me chamar, gente, a bênção é para todos. Toda a bênção do reino não é para você, mas é para a tua casa também, é para os teus irmãos também. E nós nos alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram, mas nos alegramos com os que se alegram. A Bíblia vai dizer que naquele momento, aquele homem se encontra com Jesus de novo e começa uma caminhada. A palavra de Jesus é liberada na vida dele. De hoje em diante, não será mais pescador de peixes, mas pescador de almas, pescador de pessoas, pescador de vidas, restaurador de famílias, restaurador de relacionamentos, restaurador que a graça que foi derramada, essa será exalada e o nome do Senhor glorificado. Agora escuta, igreja. O apóstolo Pedro inicia sua caminhada com Jesus, e pessoalmente foram aproximadamente 3 anos e meio. E depois disso nós vemos a sequência do livro de Atos dos Apóstolos. Mas para isso iniciar, nós vemos que Pedro teve que passar por uma palavrinha que nós vimos aqui no telão: uma transformação. E eu vou repetir essa palavra porque ela é muito profunda, e nós nos deparamos com ela dia após dia. Nós que somos separados, devemos, dentro dessa separação, ao mistério, nos separar para Cristo Jesus. Devemos estar nos separando para Cristo Jesus, e isso envolve uma transformação. Muito feliz, irmãos, de ver jovens aqui, jovens, adolescentes, iniciando essa caminhada. Infelizmente ou felizmente, eu comecei com 22 anos de idade.
faz alguns anos atrás, mas a minha juventude foi lá, na escuridão, nas trevas, onde houve choro, onde houve depressão, onde houve que nós tínhamos aqui, ó, vício, abandono, coisas terríveis, mas pela graça que uma vez nos foi dada, ó, a fé, aleluia, me encontro agora nesse evangelho tão lindo, que é o de Cristo Jesus. Então louve a Deus, jovem, louve a Deus, adolescente, por você estar aqui, ó, ouvindo uma palavra pastoral durante a semana, ouvindo uma palavra do culto dos jovens, do culto de domingo. Louve a Deus, porque privilégio maior do que esse não tem. Muitos lá fora eu acho bonito aquele que tem 1, 2, 3 mulheres, aquele que toma o dinheiro público, acham bonito, está enchendo o bolso. Eles acham bonito encher a cara e ficar caindo pelas esquinas sem saber onde caiu e onde ficou. Eles acham bonito isso, mas nós sabemos que o verdadeiro valor tem homem de uma só esposa, homem que não deixa ser levado pelos vícios do mundo, homem e mulher que se santifica, se separa para Deus. Pode o mundo estar festejando um evento cruel lá fora, mas na igreja está festejando porque a nossa morada é no céu. A igreja está festejando porque a morada é no céu. Glória a Deus. Eu acho bonito o montaréu de homens e mulheres fazendo coisas horríveis e imoralidades, mas nós sabemos, aleluia, é a verdadeira paz, a verdadeira palavra se encontra naquilo que Jesus nos tem falado. Ele não passa por transformações. Atos 4,13 vai dizer que ele era indouto. Mateus 18,21 vai dizer que ele não sabia perdoar. Lucas 22,31 vai dizer que ele cocheava em 2 pensamentos. Escuta isso aqui, igreja. Em Mateus 16,22 vai dizer que ele não sabia ouvir os outros. Ele atropelava todo mundo com as palavras. Não sabia, e por isso ele passa por uma transformação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que molda o caráter da gente, aleluia. Aquele que quando a mentirinha quer apontar na ponta da língua, o Espírito Santo vem e olha ele. O alarme toca, aleluia. Aquele que mostra para nós, nos convence do que é o errado, do que é a justiça e do que é o pecado. Pedro Brás passa por essa transformação, e nós vamos ver que o nosso Senhor, tudo que Ele faz, escuta, jovem, tudo que Ele faz tem um propósito, tudo que Ele faz tem um objetivo. Deus não faz nada ao acaso ou por acaso, não. Tudo tem um propósito e um objetivo. E nós lemos no versículo de número 9, a parte B, e vai dizer assim, ó: cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 1,4 vai dizer: fomos chamados, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Jeremias 1,15 vai dizer que Ele nos separou, nos escolheu e nos designou para um propósito, para um objetivo, para um chamado. Então escute, jovem, talvez você diga no seu coração: eu não prego. Talvez você diga no seu coração: eu não canto. Talvez você diga: eu não toco um instrumento musical. Mas deixa eu te dizer nessa noite: Jesus te chamou para um propósito, Jesus te escolheu para um objetivo, Jesus te designou para um chamado ministerial, para que dê frutos nessa terra. Podemos esmorecer, enfraquecer, até querer abandonar, mas o Senhor, Ele nos faz lembrar em momentos como esse, que não foi nós quem escolhemos Ele. Aleluia. Meu Deus, alguém pegou esse mistério. Aleluia. Mas Ele que nos escolheu para que nós vá e dê frutos nessa terra. Oh, glória. Ele então é transformado. E nós vamos ver a verdadeira transformação, porque ela produz frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. O que outrora roubava, já era, não rouba mais. Era viciado, não é mais. Sabemos que temos lutas internas, mas entenda, essa transformação, ela produz frutos de arrependimento. É um conteúdo transformador que exala das nossas vidas. Nós vamos perceber que em Atos 6, Pedro, edificando a igreja com os irmãos, ele tem uma necessidade. Ele diz: olha, chegou o momento
Agora é hora de nós nos dedicarmos à oração e à palavra, ao ensinamento da palavra, e os demais se dedicam às outras partes das obras. Diante dessa transformação, mostra para nós que diante da escolha de Cristo Jesus, nós vamos perceber que Ele nos escolhe e nos chama, e Ele também é quem nos capacita e nos habilita para essa boa obra. O mundo ele mostra uma sabedoria de experiência, vivência, mas nós, igreja, sabemos de uma coisa. Uma vez, pastor, na escola dominical, um jovem me perguntou: irmão Luciano, como vou poder aconselhar alguém que foi viciado em drogas se eu nunca usei droga na minha vida? Olha a pergunta do jovem ousada. Aleluia. Então, diante dessa palavra, o mundo ele tem uma sabedoria de experiências, vivências. Mas eu e você, igreja, não precisamos ser um ancião avançado em idade para ter uma sabedoria. Eu e você não precisamos, igreja, de uma faculdade, de um médico, para ter uma experiência de vida. Entenda o que eu quero dizer. Mas basta uma coisa: o que, Luciano? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para poder ter a sabedoria divina. E a minha resposta foi essa, jovem: não precisa ter usado droga para aconselhar alguém que usa droga. Não precisa você ter passado por uma crise conjugal para poder aconselhar alguém. Paulo nunca foi casado, mas ele aconselhou os casais, oh glória, porque ele tinha isso. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Agora escuta, igreja. Cristo Jesus nos escolheu, e nós estamos falando de uma escolha perfeita, porque Ele é perfeito. Sabemos que, olhando da vista humana, fazer uma escolha não é fácil, pois até notei aqui existem escolhas que são passageiras, existem escolhas que têm tempo determinado, e existem escolhas que são eternas, para sempre, e tem um ponto final. As escolhas passageiras podemos destacar aqui um restaurante, um alimento, uma comida, uma roupa. Escolhas passageiras que ainda assim tratam-se de escolhas. Esse mês eu vou comprar roupa para a esposa, é mês dela. Mês seguinte eu vou comprar roupa para o filho maior. E assim por seguinte, é uma escolha que nós temos que fazer. Nós vamos ver que é escolhas por tempo determinado. E podemos aqui até entrar em uma faculdade, 5 anos de faculdade, e uma pós-graduação, mais 2 anos, mais 4, enfim, escolhas com um tempo determinado. Agora tem escolhas que são para sempre. Tem escolhas que a Bíblia vai nos destacar até que, e depois esse até que vem a palavra morte, até que a morte nos separe. Por exemplo, um casamento. Nós vamos perceber que a escolha, agora essa é a principal, do caminho estreito e do caminho largo, essa também torna-se um ponto para a eternidade. Podemos ter a oportunidade de nos arrepender na frente, mas é o hoje que importa para nós, porque o amanhã não nos pertence. Escolher o caminho estreito e o caminho largo é uma escolha que vai impactar por toda a eternidade. A palavra escolha, ela tem um significado, e ela é tomar uma ação diante de algumas opções. E diante dessas escolhas, muitos têm sucumbido. E o Espírito Santo pediu para destacar isso aqui nessa noite, igreja. Passei semana retrasada, recebi, melhor dizendo, uma notícia muito triste. Semana retrasada, lá no meu lar, olhando os stories de alguém. Um jovem de 25 anos tirou e atentou contra a sua própria vida e acabou se suicidando. Pessoas, igreja, no seu motivo, ainda não sabemos o que houve, mas o fato é que muitas pessoas, diante das escolhas, das aflições da vida, estão tomando escolhas e caminhos errados, que não convêm ao Senhor. Nós sabemos que o ímpio passa aflição, e nós sabemos que a igreja também passa aflição. Mas o fato é uma, primeiro, Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Eu vou repetir esse mistério. Muitas são as aflições do justo. Às vezes não dá para pagar, às vezes entrou no limite, às vezes ficou no vermelho, às vezes o carro estragou, às vezes a faculdade trancou. Muitas são as aflições do justo, às vezes o desprezo, o abandono, mas o Senhor os livra de todas elas. Aleluia.
E para aumentar ainda mais a sua fé, João 16:33, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, diz o Senhor, e vocês vão vencer também. Vocês vão vencer também. Oh, glória! Glórias a Deus. A nossa escolha, às vezes a gente cochila em dois pensamentos, mas nós vamos entender que quando nós lançamos o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa prova agora da estiva, estou sabendo do concurso que teve aí, me inscrevi, pastor. Passei na fase primeira, teórica, passei na segunda, corrida, abdominal, passei na terceira, e para mim já estava tudo certo, estava dentro, estava ok, ia ganhar um salário abençoado, ia poder construir minha casa aqui na outra rua, o Londres está ali, sem nada. Tudo planejadinho, pastor. Chegou na hora do exame médico, reprovado. Não é possível. Corredor esportista, lavador, não sei o quê. Reprovado, não é possível. Qual que é o problema? Espaçamento pequeno entre as vértebras. Não vai ser possível entrar. Meu Deus. Recorrência. Inato. Reprovado. Falei, meu Deus. Aí tinha o recurso jurídico, né? Eu falei, Senhor, pensei eu que os seus planos jamais se frustrarão. Oh glória! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor colocou no meu coração, não é agora, meu filho, não é esse, mas continua caminhando. Muitas podem ser as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Aleluia! Mas a escolha de Deus, igreja, a escolha de Deus, ela é perfeita. Às vezes nos questionamos, o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu. Não sei falar, igual Jeremias, não sei falar. Vamos perguntar o quê? Vamos falar o quê? Moisés também, né? Senhor, mas vou questionar o que eu falo. Igreja de Cristo Jesus, quero citar o que o Senhor falou para Jeremias aqui nessa noite. Simplesmente, se posiciona, meu Deus do céu. Dispõe-te, e eu colocarei as palavras na tua boca, e eu colocarei a unção na tua vida, e eu colocarei o dom ministerial, o dom espiritual, e eu te municiarei com armas espirituais, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não vão prevalecer contra a igreja, não vão permanecer contra a igreja, porque a escolha do Senhor é perfeita. A escolha dele é perfeita. E para esse tempo nós fomos chamados. O tempo da tecnologia, sim. O tempo da informação, sim. O tempo da indústria 4.0 já está chegando a 5. É nesse tempo, para esse tempo que fomos chamados, para essa grande obra. Aleluia! Para fazermos aquilo que anjos almejaram. Que história é essa, Luciano? Anjos almejaram. Lucas capítulo de número 1, a estrela brilha no céu. E o Senhor dá uma ordem lá em cima: vão lá, anjos, passem por todos os pastos e anunciem que chegou o Salvador de Israel. Aleluia! Anunciem que chegou o Salvador de Israel, o Messias. Agora eu posso imaginar, meu irmão, os anjos descendo, sobrevoando aqueles lugares e dizendo: ei, vamos para a manjedoura, porque lá está o teu Salvador, lá está o Rei de Israel. E todos aqueles pastores se reuniram e adoraram o menino Jesus na manjedoura. Agora os anjos voltam para o céu. Oh glória! Chegando lá no céu, o Senhor dá uma ordem, ele diz: agora o ministério do Evangelho, da pregação, da anunciação do Evangelho, eu quero dar para alguém aqui. E eu posso imaginar os anjos se posicionando, oh glória, achando que era para eles. E o Senhor falando: eu quero dar para o homem, para a minha igreja, o ministério de anunciar a palavra. E eu posso conjecturar os anjos dizendo: Senhor, não, dá para nós, Pai. Foi tão bom dizer que chegou o Rei de Israel, o Salvador da humanidade, aquele que vai remir os pecados. Mas o Senhor disse: não, eu vou dar para a minha igreja, a igreja da rocha, ali no Divinéria, no Parque São João. Para cada filho meu eu vou dar esse ministério da anunciação da palavra, seja falada, seja apropriado, seja acontecido
seja onde for, eu darei o ministério da palavra. Aleluia! A escolha do Senhor é perfeita. Perfeita. Aleluia! E é o que basta. Ele escolheu a mim e escolheu a você. E agora um ponto, e eu estou indo para o final. Nós vamos perceber que o escolhido do Senhor, quando ele adentra e aceita, vamos assim dizer, para os irmãos entenderem, agora ele tem algumas restrições, como foi louvado aqui nessa noite. Ele deve ter algumas restrições, porque não pode uma fonte jorrar água amarga e jorrar água doce, não pode. Não pode servir a dois senhores, ao Senhor e à avareza, ao Senhor e a Mamon. Não pode acontecer isso. Por isso o escolhido ele tem algumas restrições. Aleluia. Por isso o escolhido vai ter lugares que ele não pode ir. Por isso o escolhido vai ter eventos que ele não pode participar. Por isso o escolhido vai ter amizades. Aleluia. Que ele vai ter que evitar. O escolhido vai ter locais empregatícios que ele não vai poder estar. O escolhido vai ser igual Arão. Eu posso imaginar: Arão, tu é o sacerdote agora, tu é o sacerdócio, tu vai ter que colocar uma roupa especial. Meu Deus do céu, tu vai ter que colocar as pedras preciosas representando a nação de Israel. Nós vamos perceber, meus irmãos, que diante dessas restrições, muitos, igreja, avançam no ministério. Diante dessas restrições, muitos se achegam no patamar, chegar no patamar espiritual. Porque é dentro dessas restrições que nós alcançamos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não é algo que vai nos abster, que o Senhor vai deixar de nos dar, perceba isso. Mas é uma restrição que vai chegar eu e você a se aproximar mais do trono da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Locais que não vamos poder ir, eventos, amizades, empregos, e tudo isso eu fico imaginando. O que faz alguém dizer, até coloquei essa frase aqui, ó, o que faz alguém dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, oh glória. O que faz alguém dizer: escudo e bloqueio é o Senhor para o seu povo? O que faz um ancião dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? O que faz um homem lá na prisão dizer: morrer em Cristo para mim é lucro? Aleluia! O que faz um homem dizer isso? O que faz um homem dizer: jovens, vocês venceram o maligno? Como assim? Vírgula, porque a palavra do Senhor está em cada um de vocês. Eu vou repetir esse mistério. Aleluia. João escreve: jovens, vocês venceram o maligno, porque a palavra do Senhor permanece em vocês. Igreja, o que faz alguém dizer isso se não é a convicção de que somos um povo escolhido, de tudo que vimos, aprendemos e vivemos, de tudo que vivenciamos, que isso é o caminho, a verdade e a vida. Um pouquinho antes, Pedro vai dizer para nós: portanto, assim está registrado nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Versículo 7: assim sendo para vós, os que creis, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa a queda. Portanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Versículo 9: ou escolhidos. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, cujo propósito é anunciar a palavra daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Igreja,
Eu finalizo aqui. Povo escolhido e exclusivo de Deus, avante, prossiga, não desista, persista, insista, porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir a obra a qual Ele colocou em nossas mãos. Ele é fiel para cumprir a obra que Ele colocou em nossas mãos. Portanto, não desistamos. Algumas vezes igual Elias na caverna, mas o Senhor nos chama para fora de novo. Oh, glória! Algumas vezes na prisão igual João Batista, é Ele aquele que anunciei. E o Senhor diz, não é somente o que você ouviu, mas é também o que vocês têm visto na vida de vocês. Milagres, cura, libertação, almas se rendendo a Cristo Jesus. Muitos de nós, igual Jeremias, o Senhor me perdoa a ti, zombam de mim, e sou motivo de escarnecimento, e até pensei em desistir, Pai. Mas quando me posiciono, me coloco para desistir, uma chama arde aqui dentro, e não me deixa desistir, e me impulsiona a continuar na tua presença. Então, geração eleita, algumas vezes de frente de batalha, outras vezes lá atrás, na retaguarda, mas não pare. Não pare, porque para esse tempo nós fomos chamados. Se coloque de pé, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero fazer uma oração, mas não antes de perguntar. Todos aqui já entregaram as suas vidas para Jesus? Sim. Alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e fazer esse compromisso com Ele? Todos já estão em Jesus, por favor, não perca essa oportunidade. Amém? Eu vou orar então, e se você sentir de Deus, depois você chega aqui, estaremos orando pela sua vida. Feche os olhos aí mesmo. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, meu tudo. Obrigado, Senhor, por essa noite especial, Senhor, em que te louvamos, te engrandecemos, te celebramos e podemos ouvir a sua resposta, Senhor, a resposta à adoração do teu povo, meu Pai querido. Em nome de Jesus, agora, Senhor bondoso, eu lhe peço humildemente pela Igreja da Rocha, pelos teus filhos, meu Pai, que te adoraram aqui nessa noite, pelas famílias aqui representadas, meu Pai, como servo guerreiro seu, toda a armadilha preparada, toda a ferramenta preparada contra essa juventude, em juízo nós a condenamos. Toda palavra contrária seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, contempla essa vida, em nome de Jesus, e toda enfermidade nos ossos, na carne, no sangue, sai agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, olha para esse casamento, olha para esse relacionamento, Senhor bondoso, e brada no mais altos céus, com voz de muitas águas, Senhor querido, e restaura, renova, levanta e faz a tua obra, Senhor querido. Pai bondoso e eterno, e último pedido lhe faço, Senhor Jesus, estenda suas mãos, Senhor Jesus, sopra nos quatro cantos dessa congregação o vento veemente e impetuoso, e começa a batizar com o teu Espírito Santo, começa a batizar com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Ainda tem corações ansiosos para receber esse dom, ainda tem vidas, Senhor, que almejam falar os brados celestiais, meu Pai. Sopra, Senhor, enche esse lugar, meu Pai. Traga com voz de muitas águas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na ponta dos pés ao lado da cabeça, Senhor, na ponta dos pés ao lado da cabeça, meu Pai. Toca, Senhor, toca, meu Pai, e resplandece a tua face, em nome de Jesus Cristo, em nome